vigiem e orem. Este foi o pedido de Jesus Cristo aos seus discípulos num dos momentos cruciais da vida e do ministério de Jesus Cristo. O texto que nos inspira encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Leremos dos versos de 36 a 46. Mateus, capítulo 26, versos de 36 a 46. Diz assim a palavra de Deus: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Vigiem e orem. Esse, meus irmãos, é um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus Cristo, e portanto as palavras que são ditas aqui não são ditas a esmo, nem de forma aleatória. Cada uma delas tem o seu lugar, o seu propósito e o seu ensino, e essas em especial nos chamam a atenção agora. Vigiem e orem. 2 simples expressões, e Jesus Cristo foi muito direto com eles. Ele não havia tempo a perder, e o que precisava ser dito era o que eles precisavam ter ouvido e aprendido, e é o que nós queremos nesta manhã entender. Começa com uma expressão: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Jesus Cristo foi determinante: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Aquela não era uma ordem comum nesse dia incomum. Pelo contrário, Jesus Cristo, meus irmãos, foi direto com eles, mas perceba que Jesus não pediu para eles fazerem uma série de outras atividades. Não pediu para eles juntarem uma multidão e realizar milagres, ou ir para outro lugar e fazer isso ou fazer aquilo outro. Não pediu uma série de outras coisas que eventualmente poderia acontecer. Ele pediu literalmente que eles se aquietassem e ficassem ali orando. Não existem, meus irmãos, acasos no plano de Deus e nem na vida do crente. E esses discípulos puderam perceber isso. Naquele lugar era o Getsêmani, conhecido Jardim das Oliveiras, uma parte especial do Jardim das Oliveiras. Era um lugar comum e que eles tinham estado outras vezes ali para orar. Todo arborizado, coberto com oliveiras, era um jardim
pronto para a oração. Getsêmani significa esmagar a azeitona, e não havia lugar mais propício e próprio do que aquele ali, para Jesus orar como fez. Aquele era um lugar de oração, como antes fora, era agora também. Naquele jardim, meus irmãos, orações subiram ao Senhor, mas naquele jardim especial, aquela oração de Jesus Cristo mudaria a nossa vida e a história da humanidade. Orações feitas de coração e alma. Naquela noite, aquele jardim se transformou em templo, as pedras ali em altares, as estrelas em luminares, para iluminar o nosso Senhor que ali orava. Sim, meus irmãos, naquele lugar, aquele jardim foi transformado num lugar onde a mensagem eterna foi anunciada, onde um perdão foi anunciado e onde a humanidade haveria de ter esperança. Também foi um lugar de agonia, porque Jesus orou como ninguém nunca havia orado, porque ninguém nunca pôde suportar o que Jesus ali estava suportando. Era lugar de agonia, sim. A história do mundo inteiro, até aquele momento e depois, resumidas em gotas de suor e sangue do nosso Senhor. Agonizou porque sentiu o peso do pecado, agonizou porque a vida de cada um de nós, e eu gosto de pensar que naquele momento Jesus olhava para cada um de nós, a nossa vida, a nossa alma, o coração, os desejos, e quando falhamos, e Ele nos viu com misericórdia e amor. O jardim foi o preparo necessário para a agonia salvadora na cruz. Redenção, perdão, solução. Jesus sofreu por amor e orou a ponto de mudar a sua vida e a minha. Sempre se deve orar, mas em especial em tempos de agonia, e Jesus fez assim. E aquele lugar também foi um lugar de decisão. Alguns autores pensam que até aquele momento Jesus Cristo poderia tomar uma outra atitude, baseado em suas palavras, onde ele pede que fosse possível passar aquele cálice, aquele momento. Veja bem, mas naquele momento de mais profunda agonia e pressão, Jesus Cristo tomou a decisão de cumprir a vontade de Deus, e essa deveria ser a nossa decisão todos os dias. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor, seja feita. Se for possível, passa, se não, se cumpra. Ah, meus irmãos, aquele lugar entrou na história. Veja bem, não foi um lugar onde se buscou bênçãos pessoais, nem a cura, nem isso ou outro aquilo, nem mesmo o pão diário, mas a nossa salvação. Jesus então insiste com seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Eles não foram para aquele lugar descansar, eu tenho que frisar muito isso. Não foram ali para uma série de coisas que muitas vezes poderiam fazer. Não importa que o dia foi ocupado, e foi. Teve a celebração da ceia, que demorou um bom tempo, provavelmente horas. Teve um momento de comunhão, teve todo o preparo, os ensinos de Jesus Cristo. Foi um dia tumultuado, não tenho dúvida disso. Mas abaixando o sol e vindo a noite, Jesus pediu a eles apenas uma coisa: fiquem aqui e vigiem comigo. Bem, meus irmãos, Jesus estava a poucos metros, a distância de um tiro de pedra. Eles podiam ver e podiam ouvir, mas ali eles escolheram dormir. Eu nunca entendi esse texto.
Eu nunca entendi por que esses homens, andando com Jesus Cristo tantos anos, vendo tantos milagres, tendo participado daquela celebração da ceia, por que eles dormiram? Mas aí voltamos para nós mesmos e perguntamos: quantas vezes cochilamos quando deveríamos estar atentos? Quantas vezes dormimos quando deveríamos estar vigiando? Preocupações, afazeres, compromissos, tantas coisas estão nos tirando do foco do principal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E isso não pode ser a nossa realidade. Os três que estavam ali mais perto, os Pedro, Tiago e João, foram testemunhas da transfiguração de Cristo, a glória de Jesus. Mas agora eles foram colocados para serem testemunhas da agonia de Jesus. E isso marcou as suas vidas. Jesus estava em profunda agonia e tristeza, e para descrever esse sofrimento de Jesus, recorremos ao Salmo 22. E vejam, meus irmãos, como a Bíblia é um livro extraordinário. Jesus na cruz ora assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava lamentando, meus irmãos, ele estava citando o Salmo 22, que começa exatamente assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas sabe a continuação desse salmo, o que diz nos versos 14 e 15? Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou no céu na boca. Assim me deitas no pó da morte. O salmista descrevia o que Jesus sentia, por isso que ele repetiu esse salmo na cruz. Esse salmo estava bem vívido na mente de Jesus, e quando ele chega para os seus discípulos e diz que eu estou entristecido de uma forma enorme, o sentido desse entristecer, meus irmãos, é aquele que oprime o coração e vai até a alma. E Jesus assim estava, e por isso ele pediu a companhia deles e o serviço deles. Pediu para estarem juntos e para vigiarem. Vigiar. Bem, isso significa assistir, dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo. Uma versão do grego significa ainda assim: tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentina surpreenda alguém. Mas nós podemos resumir da seguinte forma em bom português: preste bem atenção ao que está acontecendo, seja cuidadoso, cauteloso, não deixe que nada, absolutamente nada, o surpreenda. E sobre vigiar, entendemos três colocações muito claras. Primeiro é o vigia, e quem vigia. Tratava dos apóstolos e trata de nós também. O quanto tenho vigiado na minha vida, o quanto eu tenho obedecido ao meu Senhor na disposição de vigiar, porque a velocidade, meus irmãos, com que temos caído, tem nos dito claramente que não estamos vigiando. É notório, meus irmãos, que muitas vezes estamos adormecendo, e a história da igreja, ela está aí para mostrar que muitas vezes a igreja dormiu sim, mas o nosso Deus, que não dorme, nem cochila, como diz o Salmo 121, é o mesmo Deus que nos desperta e diz para vigiar. Vigia que cochila não é vigia. Vigia distraído não é vigia. Tanto numa cidade quanto num navio, o vigia está atento.
Na cidade daquele tempo é quem via se exércitos se aproximavam a tempo de dar alarme. Nos navios é que vigiava para ver outros barcos, ou mesmo as pedras, ou mesmo se chegava ao seu destino, ou outras ameaças. Quem vigia dá o aviso no tempo certo e define toda a batalha. Nós que vigiamos, estejamos atentos a tudo, mas também tem com quem vigia, porque Jesus não diz assim: vigiem vocês aí, eu vou embora. Ele diz: vigiem comigo. O convite ali não é para vigiar sozinho, eles não estavam sós. O convite feito aqui agora é para que a gente vigie juntos, como igreja e com o Senhor. Juntos, a unidade será importante. O convite, meus irmãos, foram feitos a todos eles. Aqueles anos de Cristo serviriam para prepará-los para aquela noite sombria. Aquela noite sombria. Era preciso vigiar. E vigiar com Cristo não precisa de mais nada. Já vale a pena. E finalmente, o que vigia é o momento. Não era a vigília contra perigos de homens. Essa não era a preocupação. A vigília ali era contra todo o mal. Especificamente, quando entendemos o texto à luz dos 4 evangelhos, meus irmãos, percebemos que o mal estava rondando. Porque o interesse do mal era que Cristo não subisse numa cruz. O interesse do mal era destruir os apóstolos e todos que ali estavam. A ameaça era real. Eles tinham que lutar contra tentações, e Jesus vai advertir isso, porque a carne é fraca. Vigiem e orem, para que não caiam em tentações, porque a carne é fraca. E a única solução para o crente é simplesmente vigiar e orar. E Jesus orou. Eu temo que os discípulos não entenderam. Temo ainda que nós também não entendemos. Porque quando convocado uma reunião de oração, meus irmãos, haveria de haver luta para chegar na frente, e chegar primeiro, e estar na presença do Senhor. E as nossas manhãs deveriam ser um encontro com Deus em nossos lares, e nossos filhos devem nos ver orando e aprenderem a orar. E a igreja deve ser reconhecida pela pregação do Evangelho e por suas orações. Que sejamos como Whitefield, que quando morreu, disseram dele no Jornal de Londres, que a cidade de Londres e a Inglaterra iriam sentir falta da oração deste homem de Deus. Mas os discípulos ainda não haviam entendido. Porque era muito mais que palavras, muito mais que bênçãos e chuvas de bênçãos. Era presença, era vigilância, era cuidado, era aproximação com o mestre, era tempo separado. Mais que uma vida inteira, aquele momento de oração haveria de marcá-los, e marcou a Jesus Cristo. Orar, meus irmãos, é estar com Deus. E se pudermos pegar a oração do Getsêmani, num resumo muito simples, a gente vai encontrar Jesus Cristo aquietando-se e aquietando os outros. Era um tempo de sossegar. Encontramos o nosso Senhor buscando em oração, e começa a oração assim: meu Pai. Clamou, e o vemos derramando o coração diante do Senhor. Ouviu, que é a parte esquecida das orações nossas modernas. Nós só falamos. E obedeceu. De que adianta orar se você não está pronto para ouvir e nem para obedecer ao Senhor? E um texto que mais me chama a atenção deste do Getsêmani é que Jesus levanta
e diz aos seus discípulos: levantai-vos, vamos, é chegada a hora. Hoje, Jesus ainda clama por crentes que vigiem e orem, que saibam que a carne é fraca, a nossa carne é fraca, e que queiram orar, buscar, ouvir e obedecer. Esse texto, meus irmãos, sempre me lembra que antes de tudo, que Jesus Cristo, antes dele ir para a cruz, antes dele ser preso, antes de ser torturado, Jesus Cristo separou aquele instante para orar. E ele vigiou e orou. E o convite que fazemos a todos nós aqui, não apenas hoje, mas durante toda a nossa vida, que o Senhor nos encontre sempre vigiando e orando, e que Ele nunca diga de nós: nem uma hora vocês puderam vigiar. Que Deus nos inspire e nos faça orar. Vamos ficar de pé e cantar.